Vocês conseguem ver minha tela? Não. Sim. Primeiro eu vou. Também vejo. Deixa eu ver aqui. Foi onde, meu Deus, em download. Tá aqui. Que eu falei ontem sobre o teste do pezinho, certo? E falei das doenças que ele diagnostica. Eu vou mandar essa imagem aqui para o grupo, que ela. Para o grupo, não, para o sala de aula, né? Que tem lá o Judy fez, né? Fizeram lá. E aí eu mando lá. Aqui tem mais detalhes, mas eu vou falar dessa daqui para vocês. Deixa eu ver. Cadê aqui? Virar aqui. Conseguem ver? Sim. Pronto. Então, são 6 as doenças que são diagnosticadas pelo teste do pezinho, certo? E aí, o hipotireoidismo congênito, né? Como o próprio nome fala, hipo é baixo, né? Então, baixa produção ou nenhuma do hormônio da tireoide. Se não tratada desde cedo, pode alterar nas diversas funções, como a estatura e desenvolvimento mental. A gente sabe que tudo no nosso organismo, né? As informações, as diversas situações são controladas pelos nossos hormônios e a tireoide ela é responsável pela produção destes. Então, quando acontece aí a baixa, a baixa produção ou nenhuma, então já tem que se ver aí um déficit um atraso, né, no desenvolvimento, estatura. A fenilcetonúria, que é a deficiência de uma enzima do fígado, que metaboliza o aminoácido fenilalanina. Sem o tratamento, a fenilalanina se acumula no corpo e pode causar lesão no cérebro. A doença falciforme, alteração genética que produz um tipo diferente de hemoglobina, o que compromete o transporte de oxigênio para o corpo, né? A hemoglobina são os glóbulos vermelhos, que a gente chama, as hemácias, tudo envolvido aí. E aí, ela é responsável pela oxigenação, né, do corpo, e aí, quando ela adquire uma forma, repeti 2 vezes, um tipo diferente, uma formulação diferente, e automaticamente ela vai estar sendo prejudicada aí nesse transporte, compromete aí esse transporte de oxigênio para o corpo. A fibrose cística, que é caracterizada pelo mau funcionamento das glândulas exócrinas, que pode comprometer diversas funções pelo sistema digestivo, reprodutor e respiratório, por exemplo, né? Então, essa daí já é mais abrangente, pode comprometer até, por exemplo, a questão do suor, né, da produção de suor. Então, o suor, ele é uma das formas do nosso corpo termorregular ou excretar líquido, né, para regularizar aí a nossa temperatura. E essa fibrose cística, ela acaba alterando aí essas funções, não só do sistema dessas glândulas exócrinas, que passam aí a comprometer o sistema digestivo, reprodutor e respiratório devido a esse mau funcionamento, né? Então, acaba atingindo aí diversos sistemas. A deficiência de biotinidase, caracterizada pelo mau funcionamento da enzima biotinidase, responsável por liberar a vitamina biotina dos alimentos. A doença leva ao atraso no desenvolvimento da criança, né? Então, a biotina, ela é uma das vitaminas do complexo B, né, que o nosso corpo precisa, e aí acaba levando a esse atraso ao desenvolvimento. Hiperplasia adrenal congênita, mau funcionamento das glândulas adrenais, né, que as glândulas elas ficam aí localizadas nos rins, né, ao redor.
e aí produzem os hormônios responsáveis pela manutenção da glicose, da água e do sal no organismo. Então, ela entra aí nessa questão da filtragem, né, dessa regulação, e quando acontece esse mau funcionamento, acaba causando danos à saúde, né, os rins, enfim, aí é consequência, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, aqui, resumidamente, são essas. Aqui eu vou. Aqui já entra essa galactosemia, por exemplo, aqui a toxoplasmose congênita, né? Então, assim, são várias as doenças, tem essas principais, né? E aí tem literaturas que falam dessas, as que vocês mais vão ver são essa daqui, essa que eu acabei de passar para vocês, certo? Fenilcetonúria, fibrose cística, aí já entra aí essa galactosemia, né? Que lembra aí a galactose, enfim. E aí eu vou disponibilizar essas imagenzinhas para vocês, certo? Anne, esse tá no primeiro slide? Ou é outro? Porque eu não assisti a aula toda, semana, terça, né? Segunda, não nem lembro. Como é Aí que pra mim não tá aparecendo aqui. se eu tô aonde? Se tá disponível no primeiro PDF que Não, você mandou, não, as imagens não, só estão os o tipos de doença. assunto mesmo. Sim, tá assim, tá assim. Então, ontem nós vimos aqui essa dinâmica da lactação, né? Que eu falei dos hormônios, tá? Bonitinho. Poxa. Que eu falei da questão dos hormônios aí que acaba influenciando na produção. Ah, deixa eu desativar esse bicho aqui, peraí. Que acaba influenciando na produção de leite, na descida do leite, né? O contato mãe e bebê, enfim. E aí eu falei até aí, né? Aqui são as situações em que o aleitamento materno não é recomendado. São poucas as situações em que podem haver indicação para substituição parcial ou total do leite materno. Então, as contraindicações definitivas do aleitamento materno, né? Mães infectadas pelo HIV, mães infectadas pelo HLTV1 e 2, que são o vírus linfotrópico humano de linfócitos T, que esses linfócitos T, eles são atingidos aí pelas células cancerígenas, né? Óbvio que vai depender, é feita aí toda uma avaliação. Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, podendo ser contraindicação absoluta ou relativa. E aí existem as medicações que gestante pode tomar, que quem está amamentando pode, não pode, né? Contraindicado para gravidez, contraindicado para quem amamenta, porque acaba aí transferindo pela amamentação, pelo aleitamento. Criança portadora de galactosemia, que foi aquela que eu acabei de citar lá, que o teste do pezinho também diagnostica. Doença do xarope de bordo e fenilcetonúria, certo? Então, as crianças portadoras dessas doenças, elas são situações que não é recomendado o aleitamento materno. Contraindicações temporárias do aleitamento materno. A mãe, né, adquirido aí sendo contaminada pela doença de Chagas, infecção herpética, que são tipo por hepatite, alguma coisa assim do tipo, consumo de drogas, né? Então é temporária por quê? Porque ela ela em algum momento, ela pode, nos próximos slides tem, por exemplo, as dependentes, né, as mães que são usuárias de drogas. Então tem aí o tempo,
por exemplo, depois que ela fizer o consumo, né, fizer o uso da droga, quanto tempo após isso ela pode amamentar? Nós vamos já ver. Então, por isso que é uma contraindicação temporária, certo? Esse abscesso mamário também, né, depois que tratado, pode-se amamentar novamente, e a varicela também é uma contraindicação temporária até o tratamento. Aqui tem as interrupções e a questão dos dias, né, tudo. A infecção é herpética quando há vesículas localizadas na pele da mama, né, quando as lesões são aí localizadas na pele da mama, a amamentação é mantida na mama sadia. Então, por isso que é contraindicação temporária. Se tiver atingido aí uma das mamas, por exemplo, ela vai ser uma contraindicação naquela mama por aquele momento, certo? Quando, né, fizer o tratamento direitinho, pode-se voltar à amamentação naquela mama. E aí, como aí o próprio textinho diz, só é suspenso a amamentação na mama que estiver com as lesões. Na outra mama, ela pode continuar a amamentação normal. É contraindicado, né, temporariamente na mama que estiver a lesão, caso tenha. Na varicela, se a mãe apresentar vesículas são bolhas, né, enfim, alguma lesão, alguma coisa na pele 5 dias antes do parto ou até 2 dias após o parto. Recomenda-se isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta, né? Depois que estourar, depois que fizer a casquinha lá, né, da cicatrização, criar a crostinha. E aí, durante isso, é mantido só a ordenha de leite, certo? Doença de Chagas na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente. Abscesso mamário até que ele tenha sido drenado e a antibiótico-terapia iniciada. A amamentação na mama sadia. Da mesma forma da infecção herpética, né? A mama que não tiver o abscesso, estiver tudo tranquilo, né? Pode-se aí continuar a amamentação normal. Consumo de drogas, o tempo de interrupção depende da droga. Exemplo, após 24 horas para maconha, cocaína, crack e 48 horas para o LSD. E aqui, como eu falei, né, a interrupção do aleitamento materno em caso de consumo de drogas. A recomendação quanto ao tempo de interrupção do aleitamento materno após o consumo de drogas, né, de abuso. A droga anfetamina ou êxtase, período da interrupção é de 24 a 36 horas. Né? Só que a gente sabe que muitas dessas mães que fazem uso desses tipos de droga é porque são dependentes, né? Nenhuma mãe, nem em seu estado normal de amamentação, de cuidado, enfim, de puerpério, talvez a amamentação, enfim, durante a vida sabe, né? Pelo menos tem a noção de que não se deve fazer consumo enquanto amamenta a criança. Então, a pessoa que se encontra nessa situação, muito provavelmente, na maioria das vezes, vão ser pessoas que têm uma dependência. Então, a dificuldade dessa pessoa passar, por exemplo, essa mãe que é viciada em cocaína, ou essa mãe que é viciada em crack, você acha que ela vai aguentar ficar 24 horas sem consumir para poder amamentar? Né? Então, é quase impossível uma pessoa que é viciada, né, que é dependente desses tipos de drogas fazer essa interrupção. Mas, para vocês entenderem que durante esse período, após esse período, né, na verdade, pode sim fazer a amamentação. LSD e barbitúricos, mas não sai. 48 horas, o álcool, 1 hora por dose, ou até a mãe estar sóbria. A Maria. Se for por dose, toda a dose que a mãe tomar, se for acrescentada 1 hora, dependendo da mãe, quase não sai. Fenciclidina de 1 a Anne,
Oi. Boa noite. Ainda bem que você mandou aquele vídeo dos slides, porque é a única coisa que eu consegui ver, porque ontem aquela aula eu não Não consegui viu ver nada, nada, do né? começo ao fim. E Mas, agora tá do mesmo jeito. mas passo mais na gravação. Eu também não Prestou? tô conseguindo ver, só tô escutando. Eu. Mas na gravação prestou? Eu nem assisti. Apareceu os slides, né? Pareceu. Pareceu Aqui lá. pra mim o áudio tá normal, perfeito, é só a tela também. Não, o áudio aqui tá normal, só a tela que eu não vejo nada. Alguém mais assim? Na verdade, alguém mais não. Fora elas duas, o pessoal tá vendo. Eu não tô vendo, não, também. O áudio tá Eu ótimo. tô vendo. Quem? Que alguém está vendo? Marília também não está vendo. Não. Se tem alguém Só vendo, se ouvindo. tiver pelo menos uma pessoa vendo, eu sei que o problema não é comigo. É isso que você. Eu tô No vendo. meu apareceu, mas agora não tá aparecendo nada, só uma tela preta. O meu tá normal, Anne. Pronto, o meu também tinha aparecido e sumiu de novo. Vamos lá. E aí, voltando para a questão do leite. Chega, vamos lá, voltando. A interrupção do aleitamento materno, né, em caso de consumo de droga, como a gente acabou de falar. E aí, uma observação, né? O leite da vaca in natura, né, integral, in natura é natural, né? Sem nenhum conservante, integral ou em pó fluido não é considerado um alimento apropriado para crianças menores de 1 ano. Isso aí é né, bem lógico, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente para muita gente. Se o consumo regular pode gerar hipersensibilidade às proteínas do leite. Mais um motivo por que está aparecendo tanta gente, né, até depois de adulto mesmo, com intolerância à lactose. Como eu expliquei, não sei se foi aula passada ou se foi em alguma outra aula, acho que foi aula passada que eu comentei que a gente vai abusando do corpo, uma hora ele diz, ei, peraí, gata, não é assim não, né? E aí ele pede arrego mesmo. Então, tem gente que pode desenvolver uma alergia com muito tempo depois, né? Depois de realmente insistir muito e o corpo não dá conta. E aí, nos primeiros dias, o leite materno é chamado de colostro, né? E aí sai só uma aguinha, geralmente é uma aguinha ou uma coisa mais amarelada, mas uma coisa, não é aquela coisa branquinha, o leite em si, é mais como se fosse mais uma aguinha mesmo, amarelada, mais puxado para amarelo. E por quê? Porque contém mais proteína e menos gordura do que o leite maduro, que passa a ser secretada a partir do 7º ao 10º dia pós-parto. Então, não é que tem mãe, como eu falei também na aula passada, óbvio que tem mães com dificuldade de amamentação, mas até que o corpo entenda que essa mãe pariu, né? Tem que haver também o estímulo, a amamentação, e não porque a mãe não está amamentando como deveria, que tem que empurrar a fórmula e pronto, e acabou, né? Tem que haver estímulo, que é para o cérebro se adaptar a isso, né? Entender toda essa situação. Como falei, é uma mudança gigante de hormônio, é um alto e baixo gigante, né? Bem realmente assustador. Então, o corpo ele precisa, tem alguns, né, organismos que ele precisa de um tempo para entender que a criança nasceu, que ela precisa se alimentar, e aí não é porque não que está saindo esse colostro, que é porque não tem leite. Não, são as fases do leite. A criança precisa consumir esse colostro. E aí as fases do leite, né? Como eu falei, não tem essa história leite fraco, leite não sei de que, leite não tem. Cada criança, cada organismo, no caso a mãe, o organismo da mãe, ele vai formular, vamos dizer assim, produzir o leite de acordo com a necessidade da criança. Opa. E aí o leite materno, o colostro, ele é rico em proteínas,
E o maduro é rico em gorduras, né? E aí o maduro geralmente é a partir do 7º ao 10º dia pós-parto. A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite de vaca é a caseína, de difícil digestão para a espécie humana. Então, como tem aí o... Chega, meu Deus. A imagenzinha aí, o esquema era esse nome. O esquemazinho aí, o leite materno, né? A lactoalbumina, o leite de vaca caseína. Então, por isso é que não se deve, né, ingerir pelo menos por menores de 1 ano, justamente por isso. Mas a gente sabe que na realidade, a mãe, além de danar leite de vaca, eu tomei muito Ave Maria, amava. Mas também não vou te dizer que foi antes de 1 ano, né? Não vou, porque eu não lembro. Seria. Mas passei minha infância toda e tomando, e amava. Amo. Professor, o meu menino começou a tomar com 3 meses. E É, graças a Deus nunca teve nada. Hoje tem era 10 anos e graças a Deus Era tem isso que eu ia essa comentar. Além do leite de vaca, tem mães que faz um mingau com o leite de vaca, né? Então, assim, é 2 pancadas, é, teoricamente, né? Vamos para a teoria, porque a gente sabe que na prática, como você comentou, as crianças tomam, não sentem nada. Eu amava. Ave Maria, mandava a vovó esfriar num copo outro, que era para fazer aquela espuminha. Vovó quer espuminha, eu lembro como se fosse hoje. Amava a vovó fazer espuminha para eu tomar leite com essas espumas. E eu também. E, e eu sempre tomei, mas assim, numa fase que eu me lembro, né? Que eu já era grandinha, mas tomava, né? Mas tomava. Então, assim, é o que eu sempre falo. Tem a teoria, tem os estudos, não sei o que, as evidências, mas vindo para a realidade, a gente sabe que, né, tem bebês com meses que as mães fazem, sim. E quem sou eu para dizer que eu não que essa mãe não dê, né? Porque a gente, infelizmente, tem muitos profissionais, a gente sabe o que é correto, a gente pode orientar de alguma forma, mas eu não vou pegar numa consulta minha, recriminar uma mãe que dá um mingau, que dá não sei de quê, se na maioria das vezes é o que ela tem de sustento para aquela criança. Não, nem toco no assunto, para lhe ser bem sério. Tá só mamando? Não, não tô não, já dei mingau. Então, assim, quem sou eu para interferir hoje, né? Hoje existe aí as internet da vida, os celulares da vida. O pessoal tem muito acesso a muita coisa. Então, tenho certeza que muita gente sabe, né, da questão da introdução alimentar, que é para dar isso, que é para dar aquilo, se pode, se não pode. Mas também, como tem muita gente que não tem acesso a isso e que cresceu tomando leite de vaca, cresceu tomando mingau de maisena, arrozina, como chamam, e tá tudo bem, né? É o que eles têm para responder. Eu vou dizer a uma mãe dessa que não dê isso, pronto, eu já ouvi vários relatos de que, tipo assim, chegar e eu vi que tá alterado, sei lá, o colesterol, vi que tá alterado triglicerídeo, e orientar essa pessoa a reduzir, né, algum consumo de alguma, enfim, de algum alimento, de alguma coisa. E eu ouvi, vixe, é só o que eu tenho para comer, mulher, eu vou fazer o quê? Não chega a dar um aperto no coração. Então eu vou dizer a essa criatura que não coma, não vou dizer. Não vou, não tem condição. Às vezes é uma pessoa que, sei lá, é, que vive de uma pesca, como a região de Barreira, de Globo, pessoal, a maioria vive de uma pesca, às vezes a pesca não é boa, às vezes não sei de quê. E aí eu vou dizer a essa pessoa que ela não pode comer o que ela tem ali disponível. Não vou, não vou, não vou. É que, enfim. Então é isso. Tem gente que só tem, sei lá, mulher, eu como de manhã, tarde e noite, como uma pessoa disse, acho que foi uma gestante, se eu não me engano. Deu alterado lá e eu fui e falei, você deve comer muita massa. Ela disse, eu como, mulher, como muito, eu como pão de manhã e como pão à noite. Não sei se ela disse de tarde, também não sei. Mas às vezes até o que a pessoa tem é um pacote de bolacha, um pacote de biscoito, creme crack. E é isso, eu vou dizer que essa pessoa não coma. Então, assim, tem casos e casos, né? Mas a gente tem que ser realista, nós como profissionais de saúde, nós temos que aprender o que teoricamente, né, o que os estudos falam, né,
comprovam e tentar de uma forma mais natural passar para essas pessoas, orientar. Eu sempre digo, não, mulher, em vez de vamos fazer o seguinte, em vez de você comer, você come quantos pães, sei lá, como 3. Então vamos fazer o seguinte, em vez de você comer 3, coma 1,5, né? Enfim, a gente vai tentando fazer que essa pessoa elimine, não tem lógica, certo? E aí, aí embaixo, né? Apesar da alimentação variar enormemente, o leite materno surpreendentemente apresenta composição semelhante para todas as mulheres que amamentam no mundo. Apenas as com desnutrição grave podem ter seu leite afetado na qualidade e quantidade. Então, eu sendo mãe aqui, eu sendo essa pessoa com a alimentação doida que eu tenho, que não bebo água, eu sendo uma mãe que consome drogas, sendo uma mãe alcoólica, enfim, que faz uso, quer dizer, consome, que faz uso de droga, é uma mãe que é alcoólatra, o leite vai ser o mesmo, certo? É semelhante, embora todas as situações de alimentação de tudo é semelhante à nossa produção de leite, certo? E aí, com desnutrição, né? Isso aí é bem lógico, né? Não vai ter aí as proteínas, as vitaminas suficientes para essa produção e para enriquecer aí esse leite para sustentar a criança. Eu vou falar também sobre um detalhe que eu lembrei agora, falando sobre a alimentação, sobre isso aqui. Não é, pelo menos até onde eu vi, não tinha nenhum estudo que comprovava a questão da alimentação influenciar em cólica, por exemplo, né? Não tinha ainda nenhum estudo que comprovava, pelo menos até a vez que eu pesquisei, que influencia. Mas, como eu falei, na vida real, na vivência, muitas mães já passaram por essa situação. Lá vou meus exemplos. Eu fui uma das que passei por essa. Meu filho nunca teve cólica após isso, porque eu aprendi com ele. Fui tomar um sorvete de flocos entupido de, cobertura de chocolate. Comi linda, nunca que eu me atentei para isso. Comi perfeito. Da vez que eu comi isso, eu só associo que tenha sido isso, né? Aí, dessa vez que eu comi essa besteirada, né? Vamos dizer assim, meu filho passou a noite gritando, chorando de cólica. Então, assim, eu associo que tenha sido a isso. Como eu disse, não tem nada comprovado, possa ser que tenha sido, possa ser que tenha sido uma coincidência. Mas tem, né? Geralmente a gente orienta a questão de tomar refrigerante por causa de gases, né? Até, enfim, porque é um veneno mesmo, né? Acaba influenciando no transporte de vitamina, de proteína, né? Então a gente já dá essa orientação. Mas nada comprovado. A gente pede para que realmente a mulher ela tenha uma gravidez, até para ela mesmo, já que o corpo dela vai trabalhar e dobrar, triplicar, né, para sustentar ela e mais um feto, sei lá, e mais quantos dela tiver dentro de casa, então a gente precisa realmente orientar que ela se alimente bem, certo? Então, mas já existe vários relatos de mães, não, porque eu comi isso, minha filha sentiu aquilo, porque eu comi isso, enfim. Já tem também mães que dizem assim, que passei minha gravidez toda e tomando refrigerante, meu filho não sentiu uma dor na unha. Relativo. Como não tem nada que comprove, pode ser que seja, pode ser que não seja, certo? A pega adequada ou boa pega, que é o que nós vamos ver aqui as imagenzinhas, e isso, como o próprio nome já fala, né, como o texto ele é bem autoexplicativo, a pega adequada é o encaixe, né, da boca, da sucção, tudo direitinho da posição que o bebê deve ter diante da mama, para que essa pega ela seja, para que essa amamentação ela seja eficiente, para que a criança não
se esforce muito para amamentar, para se alimentar, e acabe não requerendo a amamentação adequada. Por exemplo, ela vai sugar, se ela tiver numa pega inadequada, ela vai sugar muito, vai se cansar, não vai encher a barriga, não vai satisfazer, vai chorar com certeza de fome, vai se tornar uma coisa estressante para a mãe, para o bebê, não vai satisfazer. Às vezes a mãe vai dizer, não, porque o meu leite é fraco, o menino mama e não se satisfaz. Não, não necessariamente, até porque não existe leite fraco. Mas, às vezes, é só, entre aspas, a pega adequada. E aí a gente vai ver os pontos chaves dessas situações. Os pontos chaves do posicionamento adequado é o rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo, o corpo do bebê próximo ao da mãe, bebê com cabeça e tronco alinhados, pescoço não torcido, bebê bem apoiado. Pontos chaves da pega adequada. Aí o que eu acabei de ler foi o posicionamento. O da pega adequada, mais a auréola visível acima da boca do bebê. Boca bem aberta, lábio inferior virado para fora, queixo tocando a mama. A má pega dificulta o esvaziamento da mama, levando a uma diminuição da produção de leite. Claro, se a criança está lá sugando de forma inadequada, o leite, a produção de leite ela vai diminuir porque esse leite não está sendo ejetado, não está sendo colocado para fora, né? E aí o nosso corpo não vai entender, nosso organismo como mãe, né? Não vai entender a necessidade dessa criança. Então, ela está lá sugando, mas não está satisfazendo, porque a pega está inadequada, vai estar consumindo pouco leite, e aí o corpo vai dizer, não, então essa criança não está com tanta necessidade de leite, vou parar de produzir, né? E aí vai se diminuindo essa produção, certo? Vamos ver agora aqui o correto. Aqui não tá, porque nessa outra imagem, mas dá para perceber aqui. Deixa eu fazer o zoom aqui. Em relação ao arroto também, né? Do bebê, que nem sempre a criança, depois de mamar, vai arrotar. Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Isso aí desde os nossas avós, nós temos essa, essa responsabilidade como mães, né? De quem já é mãe, tem que colocar para rotar. Ou uma tia que já pegou um menino para botar para rotar, porque a mãe está exausta. Mas não necessariamente a criança vai rotar. E aí, você tem que sim, né, fazer lá a movimentação para ver se realmente essa criança tem aí algum gases para eliminar, alguma coisa assim do tipo, porque na amamentação pode acabar a criança consumindo, né, devido à pega, enfim. Mas não necessariamente, né? Porque eu vou passar a noite todinha pendurada com esse menino para cima e para baixo, rodando a casa, caindo de sono, sentado para ele me arrotar sempre, ou enfim. Né? Então, não necessariamente. Mas não que não se deve fazer a tentativa. Certo? O correto, como a gente viu, né? A pega adequada ou boa pega. E aí nós estamos vendo que o bebê está bem posicionado, o nariz não está, né, tampando a respiração, ela está com a pega boa, pegando mais, pegando aí bem a auréola, certo? O queixinho encostado no peito, a boca, os lábios, na verdade, para fora, né? O tanto de cima, que é o que a gente chama de boca de peixe, né? Tem que estar com essa boquinha de peixe, enfim. E aí vocês percebem aqui nessa outra imagem, ainda na pega adequada, que a ejeção de leite, né, vai estar sendo mais eficiente. Nessa errada aqui, né, comparando com essa que está correta, dá para se ver que a criança ela só está pegando no bico, né? Então, no bico ela não vai ter estímulo de nada, se os ductos estão aí na auréola, né?
Então, não vai ter isso, não vai estar estimulando, não vai estar fazendo a pressão adequada, vai só para dizer, vai sair? Vai, os peitos vão estar cheios de leite, qualquer pressão, qualquer estímulo vai sair, mas não o suficiente, certo? Hum, 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 hum. E aí, além de dificultar a retirada do leite, a má pega machuca os mamilos. É uma coisa que me fez lembrar também, quando comecei esse slide de boa pega, é que o povo diz, ai não, antigamente não se tinha essa frescura, né? Antigamente, mas imagine, vejam que as mães sofriam antigamente sem essa instrução. Mães que diziam assim, o quê? Meu peito, já ouvi demais, meu peito sangrava, pingava sangue e eu tinha que dar do jeito que estava, né? Era leite misturado com sangue, sei de que e tal. Então, olha, né? Não tinha essa instrução. A instrução que tinha é que a mãe deveria amamentar a todo custo. E aí, por isso que muitas das vezes acaba a pega inadequada acabava ferindo, a criança não se satisfazia porque não estava sendo, eh, não estava meu Deus, a pega não estava adequada o suficiente para ejetar o leite, né, da forma correta, na quantidade correta. O leite, vamos ligar os pontos. O corpo acabava diminuindo a produção de leite, isso aí eu estou supondo uma situação, acabava diminuindo a produção de leite, e aí a mãe dizia, ai não, porque meu filho eu não gosto do meu leite, porque meu leite não presta, porque meu leite é fraco. Então disso surgiu aí esses mitos, né? E aí começava leite de gado, que a gente chama, né? Leite da vaca, mingau, arrozina, e não sei o que, fora as outras coisas aí, outras receitas aí mudar fora. Então, quando o bebê tem uma boa pega, o mamilo fica em posição dentro da boca, que protege a fricção e compressão, prevenindo assim lesões mamilares. Sinais indicativos de técnica inadequada: bochecha do bebê encovadas a cada sucção. Você vê que as bochechas entram como se estivesse fazendo uma pressão maior do que o que deveria fazer, chupando, assim, sugando mesmo com uma força que você vê que não está sendo suficiente. Ruídos na língua, aqueles estalos, aquela coisa, justamente conjunto com a pressão que ela está fazendo, essa sucção, né, inadequada. Mama apresentando estar esticada ou deformada durante a mamada, justamente por essa pressão inadequada que essa criança está fazendo, está sugando mais do que deveria, claro, né? Chupando, vamos dizer assim, sugando para ver se sai alguma coisa, mas não sai o suficiente. Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê soltam a mama, dor na amamentação. Então, não vou generalizar que a dor da amamentação é única e exclusivamente. Tem pessoas que defendem isso. Não vou dizer que a dor da amamentação é única e exclusivamente pela pega inadequada, mas a maioria das fissuras mamilares, a maioria das dores da amamentação é sim pela uma pega inadequada, certo? Mas, assim, uma criança ali, né, mamando todo o tempo, se alimentando todo o tempo, uma mama que geralmente tem ali seu mamilo, talvez não tão, como é que eu posso usar o termo, para fora, né, pontudinho ali, o biquinho feito, né, então tudo isso influencia. Tudo isso influencia. A criança ela vai estar exercendo uma força, né, no mamilo, no seio, enfim. O peito, o seio vai estar ali cheio de leite. Tem uma gestante, uma puérpera, acabou de falar comigo, ela pariu segunda-feira, acabou de falar comigo que está lá que o peito está pedrado, 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 ela não sabe o que fazer. E aí,
Claro que se uma criança ela for mamar, vai doer, né? Não necessariamente precisa o peito estar pedrado, mas se tiver uma grande produção que está ali, aquele, né, demasiada, aquele peso, aquela sensação, enfim, claro que vai doer, mas não necessariamente que é uma má pega. Porém, a grande maioria das fissuras mamilares é por uma pega inadequada, sim. E aí, após os 6 meses, a criança amamentada deve receber 3 refeições ao dia. Entre os 6 e 12 meses de vida, a criança precisa se adaptar a novos alimentos cujos sabores, consistências e texturas são diferentes do leite materno. Eu não gosto nem muito de comentar sobre a alimentação, é igual quando as mães vão para mim e mulher, eu queria saber o que é que eu dou ao meu filho. Óbvio, não tenho formação em nutrição, né? Mas eu não gosto nem de iniciar esse assunto, porque as coisas mudam tanto, então eu geralmente mando para nutricionista. Eu sempre encaminho para nutricionista para passar algum plano, alguma situação desse tipo. A cadernetinha de vacina, dependendo pelo menos aqui o SUS dispõe, né? Ela já fala, é um livrinho, ela já fala lá sobre alimentação, o que é que pode ser introduzido e tal, e tal, e tal. Mas aí eu coloquei isso aqui, por isso que eu estou tocando nesse assunto, que isso não é regra, né? Vai depender da situação financeira da mãe, né? Dos pais, enfim, da condição financeira, condição social. Então, tem que ser avaliado tudo. Eu não posso dizer que essa mãe tem que dar, sei lá, fruta 3 vezes ao dia, se essa mãe não tem condição nem de comprar, ou se essa mãe não tem disponibilidade de adquirir esse tipo de fruta, por exemplo, né? Então, por isso que eu prefiro sempre, não adentro muito nessa questão da alimentação, porque, como eu disse, tudo muda muito, hora pode, hora não pode, hora é com tantos meses, hora é com não sei quantos meses, enfim. Então, eu nunca adentro nessas situações para orientar. Óbvio que a gente tem que saber, mas eu prefiro que encaminhar para um especialista. E aí sim ser feito um plano, porque elas fazem, né, medidas antropométricas, verificar a situação financeira da pessoa, ver o que é que a pessoa tem em condição. Pelo menos é para ser assim. Tem umas que passam, não quer nem saber se você vai poder comprar ou não. Mas é para ser assim, né? Se essa criança não vai predispor a algum tipo de alergia, enfim. Né? Se a mãe já não tem alguma indicação de algum tipo de alergia, o pai, né? Como, por exemplo, chegou uma bebê, não falo, era uma bebê, e eu fui e disse, tem alergia de pirona, você já deu? Ela disse, não, nunca dei. E nem pretendo, assim, não tenho medo de dar, porque o pai é alérgico. Então, vai saber se essa criança realmente, né, vai que tenha predisposto a algum tipo de alergia desse sentido. Mas, enfim, é feita uma avaliação, eu sempre passo para nutricionista. Mas aí, né, segundo aí os protocolos, o esquema alimentar de crianças menores de 2 anos que amamentam, após os 6 meses, aleitamento mais 2 papas de fruta e uma papa salgada ou comida de panela, aleitamento mais 2 papas de fruta e 2 salgadas comida de panela após os 7 meses, e após um ano, aleitamento, 3 refeições principais da família, lanches nutritivos. E aí é que entra, né? Essa questão aí, 3 refeições principais da família. Mas o que é que essa família, do que é que essa família se alimenta, né? Por isso que eu estou dizendo que varia muito de situação para situação. Lanches nutritivos, né? Que tipo de lanche nutritivo é o que essa família entende que pode ser um lanche nutritivo? Essa família vai ter condição de dar um lanche nutritivo. Então, assim, tudo vai por questão de avaliação e orientar. Olha, um lanche pode ser isso, pode ser aquilo, abrir a mente, né, da mãe. E tem mãe que não tem tempo, tem mãe que, enfim. Eu dei muito aquelas papinhas
de vidro, aquelas, não sei nem como é que chama mais aquilo. Mas aquelas papinhas salgadas, as papinhas, as doces ele nem gostava muito, mas a salgada. Então, eu sei que hoje eu não daria, né? Eu não repetiria esse erro, porque eu sei que é sódio puro, eu sei que é conservante puro, né? Mas tem mães que acham que é mais prático dar aquilo e tá tudo bem. Tem condição de comprar, acha que é mais prático dar aquilo, tudo bem, entre aspas, né? Mas a gente precisa Eu orientar. também dava muito pro meu filho. Eu Eu tinha dei um balde muito, cheio de. eu dei muito, muito, muito das salgadinhas. Eu tinha tanto aqueles O potinhos pote, de vidro entendeu? lá em Para casa que eu joguei juntar. uma Pronto, eu acho sacolona gigante. o aniversário de um ano dele, eu comprei muito. Acho que eu comprei, meu Deus, nem lembro. Mas eu vi que Maria lembrancinha, fiz um bolinho no pote, lembro até tenho ainda aqui. Um bolo no pote dentro daquele bichinho, né? Mandei personalizar, não sei de quê, fiz um bolo do pote dentro daquele bichinho. De tantos que eu dei, olha que foi gente, viu? Mas juntei, dava demais, comprava direto, 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 direto. Hoje eu não repetiria o mesmo erro, né? Tendo essa consciência, enfim. Mas também dizer a você, vou ser bem sincera, rasgando o verbo mesmo, dizer a você que eu tenho a paciência, disponibilidade de criar, de fazer não sei de quê, de bichinho, de ser para estimular. Não, 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 pingo. Então é muito mais prático eu, né, comprar uma coisa pronta, embora eu sei que tenha conservante, não sei de quê, por exemplo. Então, às vezes, a gente acaba sabendo o que é saudável, mas o tempo, a correria ou a preguiça mesmo, não, vou deixar aqui, não, não mata não, né? Meu filho, pronto, vamos supor, meu primeiro filho comeu, não morreu. Como alguém falou aí, que eu não tenho como ver aqui, quem foi que falou a história do leite? Ah, meu filho, graças a Deus, tomou desde os 3 meses, está com 10 anos, está tudo bem, não sei de quê. E hoje até as redes sociais, as nutricionistas usam até esse termo. Não, fulano comeu e não morreu. Usam como ironizando, né? Como diz assim, e era para morrer? Não é porque fulano não morreu que você precisa estar, é errado. Mas é isso. Cada caso é um caso. Não vou dizer pegar uma paciente minha e faço. A gente tem que orientar, como eu disse, questão de água. Vale, mas eu sou péssima para água. Péssima. E digo isso. E digo a eles, inclusive, eu sou péssima para água. Mas, diante da sua situação, por exemplo, ó, diante dessa situação aqui, eu recomendo que você beba água, faça isso, faça aquilo. E a pessoa diz, eu sou péssima para água. E aí eu vou e digo, eu também. Mas a solução do seu problema é essa. Então, às vezes, a gente tem solução para o problema dos outros, a gente sabe do que é ideal, precisa recomendar, precisa orientar, mas às vezes a gente não faz. E eu sou muito franca, sou muito sincera, não fico enrolando. Não fico, não. Aqui, vamos lá para o próximo. Suplementação preventiva. Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Oh, Deus. Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Todas as crianças de 6 a 24 meses, né, para fazer essa suplementação de ferro, do sulfato ferrosozinho lá. Gestante, ao iniciarem o pré-natal, independentemente da idade gestacional, ferro e ácido fólico. E mulheres até o 3º mês, pós-parto e pós-aborto, também é feita essa questão da suplementação de ferro. A mulher, se ela descobrir bem recente, bem no início, a gestação, o uso do ácido fólico, a gente recomenda que seja até a 12ª semana. Então, até os 3 meses, passou disso, já pode finalizar aí o esquema com o ácido fólico. O ideal para quem está se programando, que hoje uma gravidez planejada é um pouco, né, difícil. A gente vê muito, não planejei, foi de repente, foi um erro, foi não sei de quê. Mas o ideal para quem planeja ser mãe, né, uma gestação, é que comece a fazer o uso do ácido fólico 3 meses antes da gestação. Então, estou querendo engravidar, vou tentar a partir de, sei lá, de hoje, né, eu já iniciar esse uso do ácido fólico. Porém, né, aquela coisa.
ninguém sabe, né? Só se realmente a pessoa for tentante mesmo. Essa questão aí, outra coisa que eu não tive orientação, e é porque fiz o meu pré-natal todo em particular, foi tudo particular, plano de saúde, sei de que ia me estar bacana para Natal todo mês. E o porquê que eu estou dizendo isso? Não é nem para me vangloriar, porque quer dizer que fez particular, não, porque tem gente que usa para isso mesmo, como se fosse muita coisa. Não, né? Eu estou falando isso para a gente entender que nem sempre essa questão do particular, porque eu fiz particular, nem sempre vai ser a melhor escolha, a melhor. Não. Meu pré-natal, por exemplo, eu não tive orientação que eu era para procurar dentista, né? Que seria ideal eu passar pelo um dentista para fazer alguma limpeza, alguma situação, alguma avaliação. Que eu precisaria tomar ferro ainda 3 meses pós-parto, né? Não sabia nada disso, não foi realizado teste, foi feito, né? Chega, meu Deus, os exames de sangue normal, né? Mas assim, testes rápidos que você tem, na orientação sobre alimentação, sobre não sei de quê. Eu engordei 20 quilos na minha gestação, imaginei eu desse tamanho, com 20 quilos a mais do que eu tinha. Parecia uma pata andando. Fiquei muito inchada. E jamais, nunca cheguei no consultório. Ela disse assim: olha, precisa regularizar a minha alimentação. Precisa. Ela só dizia: vixe, engordou tantos quilos esse mês, em um mês engordou tanto. Então, assim, não é sinal de eficiência. Óbvio que vai depender do profissional, né? Mas, Na minha também, engordei 20 quilos. Aí, quando eu ia fazer a consulta, ela só falava que eu tinha engordado. Aí eu exatamente. continuava comendo. Exatamente, eu não tinha orientação. Você engordou, mas eu lá sabia que o ideal para uma gestação é que a gente engorde de 9, se eu não me engano, salvo me engano, é de 9 a 12 quilos. É o que é esperado na gestação todinha, o que é tido como normal, vamos dizer assim, o que é adequado, não é normal, né? É adequado. Eu lá sabia, criatura, que o adequado é engordei foi 20. Ela só dizia: eita, engordou. E eu abafando, né? Eu digo: basta. Para mim era sinal de saúde, né? Teve, Eu também engordei 20 quilos. Oh, meu Deus do céu. parecia uma pata. E aí, hoje, numa unidade básica, eu falando como profissional, a gente passa, como eu estou dizendo também, depende do profissional que vai estar à frente. Nós temos esses recursos. Por exemplo, chega para um pré-natal de primeira consulta, nós entregamos a carteirinha, a cadernetazinha, lá tem todas as informações. A gente descreve tudo que foi feito, a gente solicita todos os exames, fazemos testes rápidos, solicitamos ultras, prescrevemos a medicação. O paciente já sai de lá com a medicação, né? Que é o sulfato ferroso e o ácido fólico. Já sai de lá com a prescrição, se a solicitação de exame, se já quiser lá, por exemplo, tirar xerox da documentação e vir deixar, já deixa lá de stand-by. Eu sempre dou prioridade às gestantes de 15 em 15 dias, tem coleta lá. Tem dentistas, então tem um dia específico para a gestante. Olha, venha para a dentista, vacinação nas sextas-feiras, a minha unidade, porque a minha técnica é a mesma vacinadora, então é só um dia, mas tem sala de vacina, é para funcionar todos os dias. Então, se essa gestante vem fazer o pré-natal e tem uma vacinação atrasada, ela já é feita a vacinação lá na hora. Enfim, tudo é um mundo, é um mundo, é um mundo de verdade. E aí é feito um acompanhamento, é um mês com a enfermeira, um mês com a médica, então tem esse acompanhamento das duas especialidades. Enfim, é um mundo, né? Tem, pelo menos eu repasso todas as orientações possíveis. E aí, tem pré-natal que chega, sei lá, meia hora, certo? 40 minutos, dependendo das perguntas, dependendo do que eu vou fazer. Enfim, tem a ausculta, tem a medição, tudo, 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 tudo. E aí, teve uma vez, eu não esqueço nunca, toda vida que eu tô com a gestante, eu lembro disso. Sim, tem a questão de
direcionar para a nutricionista, se eu vejo que está um pouco acima do peso, eu digo, ó, vamos lá para a nutricionista, e aí você vai, né, dar uma conversada, ela vai avaliar, vai saber o que é que você gosta, vai ver sua necessidade, e eu encaminho para a nutricionista. Enfim, tem um mundo mesmo. E aí eu não esqueço mais nunca, toda vez que eu pego uma gestante, que uma vez eu fui bater em Natal. Gente, eu não passei, se muito eu passei, 5 minutos na sala daquela médica. O ódio, 5 minutos na sala daquela médica. Eu não esqueço mais nunca, 5 minutos. Eu só subi, quando eu desci, minha mãe disse, já? Ela pensou até que eu tinha esquecido alguma coisa, que eu tinha ido voltado para pegar. Ela disse, já, menina? Eu disse, já. Então, assim, sabe aquele tipo de gente que baixa a cabeça só, tá tudo bem e tchau. Horrível, horrível. Então, tem que ter todas essas orientações. Hum, Crescimento e desenvolvimento infantil, que é o CID que nós também fazemos na unidade básica, que é o acompanhamento, né, mensal das crianças até menores de 2 anos, e aí tem a frequência. Na caderneta, deixa eu ver se tem aqui. Não, tem não. Do... Tem não, tem os reflexos, tem não. Mas na cadernetazinha tem. Não são todos os meses. Vai chegar um período que é de 2 em 2 meses, vai chegar um período que é um mês sim, um mês não. Mas eu, particularmente, eu faço todos os meses, certo? Todos os meses a criança está lá para esse acompanhamento. E aí, quando a criança completa 1 ano, é que ela volta só com 6 meses. 1 ano e 6 meses, no caso, e depois com 2 anos. No caso, é só 1 ano e 6 meses, depois de 1 ano e 6 meses, né, com 2 anos. Pronto, a partir de 1 ano é que é com esse intervalo de 6 meses. Mas até 1 ano, eu, pelo menos, faço o acompanhamento todos os meses. Inclusive, tinha até que voltar, que eu suspendi aí, depois dessa volta do Covid, eu suspendi aí faz uns 2 meses que eu suspendi. E aí o crescimento é um processo dinâmico e contínuo, né, expresso pelo aumento do tamanho corporal. O processo de crescimento é influenciado por fatores intrínsecos. Intrínsecos quer dizer internos, né? Genética, por exemplo, é um dos fatores intrínsecos. E extrínsecos de externos, como, por exemplo, os fatores ambientais. O ambiente que essa pessoa convive, né? Os fatores de risco que essa criança é exposta. Hoje eu tô que gaguejo, que só a misericórdia. Chega. Os fatores ambientais que essa criança é exposta, aonde essa criança está inserida, né? Às vezes tem aí, faz parte de uma família, sei lá, que mora numa favela muito perigosa, que está ali convivendo diariamente com esse consumo de droga, esse uso de droga, enfim, com esse dependente e tal e tal. É uma mãe que não dá muita atenção, é uma mãe que, né, quer viver de festa, enfim, eu não estou falando, estou só citando, né, mas existem várias outras situações. Esgoto a céu aberto, terrenos baldios, lixões, enfim, estou falando nos extremos, né, mas não só isso. Então, são fatores ambientais que podem influenciar no crescimento dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, entre os quais se destacam a alimentação, né, por exemplo, saúde, higiene, a habitação, como eu acabei de citar, e os cuidados gerais que podem acelerar ou restringir o desenvolvimento da criança. A higiene também é um fator, né, com certeza, principal aí. Faz muita diferença. Eu atendo muita criança ali, por barreiras, principalmente da região de Soledade, que para quem já foi lá sabe como é, quem não foi, é um local que é todo de barro, né? O piso é de barro, tem muitas casas ainda de barro, né? De taipa, as pessoas são bem, bem humildes mesmo, e a diversão da criança é brincar com aquele barro, é correr. Gente, chega, faz dó, porque aí eu chego lá, por exemplo, as crianças, a pelezinha cinzenta,
sabe, os pés no chão, no pá. Tô dizendo que isso é frescura? Não, não, né? Não é. Mas aí essas crianças elas são expostas ali todo momento àquelas condições. Aí o povo diz: ah, é bom que adquire anticorpos. É ótimo. Mas aí, se for uma criança que tem aí uma influência genética, alguma coisa genética, que o corpo dela chega um momento, como eu falei, chega um momento que ela desenvolva, né, algum tipo de doença por aquele excesso de contato, né? Então, cada organismo é um mundo. E aí eu recebo muita criança com germe, né, como a gente chama, com os pés estourados. Hoje eu recebi uma que chega a doer o coração, os pezinhos todo rachado, parecia um pé de velho mesmo, assim, aqueles pés de idoso mesmo, assim, rachado. Ave Maria, de olhar para aquele pé doeu em mim. E aí a pele toda craquelada, assim, não sei se vocês sabem o que é esse termo, craqueado, assim, todo tipo, enfim, como é que eu posso dizer, como se fosse descamando ao mesmo tempo, enfim, toda craqueladinha, assim. E aí eu olho para aquela situação, prescrevo uma medicação e prescrevo um hidratante que, para aquela situação, para vocês terem ideia, para aquela situação, o hidratante que seria eficaz é um hidratante de, no mínimo, 50, R$ 70. E aí, para uma pessoa que não tem condição, entendeu? Então, assim, tem situações que, infelizmente, a gente vai ter que. A minha médica lá, ela é pediatra, a médica lá da unidade. E aí ela está acostumada com o consultório dela, das pessoas pagarem a consulta, cento e poucos reais, tal, e ter esse cuidado, tá, ter condição. E aí, quando ela chegou lá na unidade, assim, hoje ainda, né, o pessoal reclamava entre aspas, se assustava muito, porque dizia, nessa medicação que essa médica passou, sei quanto, é cento e porrada, é cento e não sei de quê. Às vezes ela tem conhecimento, ela sabe que o melhor é aquilo, né? Mas a gente tem que muito vir para a realidade. Então, eu prefiro, vamos supor, tentar tratar ou amenizar com um ibuprofeno da vida, porque eu sei que, se dependendo também, não vou dizer que sempre tem, mas na maioria das vezes tem lá, ou um frasco é barato, ou vem em Macau, pega aqui na farmácia em Macau, enfim, eu prefiro tentar amenizar com um ibuprofeno da vida, que eu sei que essa pessoa vai ter um acesso mais fácil do que, infelizmente, passar algo que seja muito mais caro, que eu sei que vai ser muito mais eficaz, mas que essa mãe não vai tratar, não vai ter condição de comprar. Mas nessa situação, eu precisei realmente prescrever esse hidratante para essa criança. E aí, assim, tem situações que, infelizmente, de tanto ela brincar com aquilo, de tanto ela ser exposta àquilo, o organismo, uma hora vai pedir arrego, certo? Sim, vamos lá para o esquemazinho. Crescimento, né? O que é que significa crescimento? É o aumento do tamanho corporal, né? Lógico. Cessa, né? Termina, acaba com o término do aumento da altura, né? O crescimento linear, a gente tem um crescimento para cima, tem gente por lado também, né? Eu, inclusive, estou para frente e para os lados. Já parei de crescer para cima. Mas é um crescimento linear, é um crescimento em linha. Eu não cresço torto, né? Dependendo se, enfim, se vai em escoliose. Mas eu não cresço torto, eu cresço em linha reta, é um crescimento linear, mas vai ter uma hora que vai terminar. Então, o crescimento, ele acaba, né? Ele acaba quando termina, ele termina quando termina. Ele cessa com o término do aumento em altura. Então, uma hora eu vou estabilizar ali. É um processo dinâmico e contínuo, a concepção até o final da vida. Então, eu posso ter parado de crescer na altura, eu posso ter parado de aumentar a altura, mas é um processo que é dinâmico, é um processo que vai até o final da vida. Embora eu não cresça mais em altura, mas eu vou crescer mentalmente, né, espiritualmente também, mas eu vou crescer, meu Deus, fugiu agora. Enfim, vou envelhecer, eu vou desenvolver
pelos, então tudo isso é crescimento, tudo isso é fase do crescimento, né? Adolescente, né? Então tudo isso não deixa de ser um crescimento, é uma fase de crescimento, certo? Eu vou amadurecer, mesmo que eu não esteja crescendo em tamanho, mas eu estou crescendo em outras áreas da minha vida. E aí, como eu também tinha falado já, né, e no texto, o crescimento depende de fatores intrínsecos, que são os genéticos, os fatores extrínsecos, que são os ambientais. A partir do 5º ano, a velocidade do crescimento é praticamente constante, de 5 a 6 centímetros por ano, até o início do estirão da adolescência, o que ocorre em torno dos 11 anos de idade nas meninas e dos 13 nos meninos. Então, é aquela coisa que quando a criança chega, o adolescente, o pré-adolescente, chega naquela hora de menino, esse menino deu um estirão e realmente, é literalmente o estirão da adolescência. Né? Meu Deus do céu, tem gente, meu Deus, tem gente que eu vejo hoje, eu fico passada, meu Deus, eu dormi quanto tempo? Né? Eu me sinto, eu escuto, eu falo o que eu escutava na época. Meu Deus do céu, como essa menina tá grande. E é justamente esse estalo que dá nesse estirão da adolescência aí, que realmente assusta, né? Meu filho, quando eu passo uma semana com o pai ou com os avós, quando volta a gente percebe, menino, que menino parece que cresceu, porque a gente no dia a dia está tão acostumado, como a gente fala, costume, né? Quando a gente é acostumado com uma coisa, a gente não percebe isso, mas se ele for passar, não precisa muito, eu sei que ele não cresceu, né? Ao ponto de, né, perceber assim, gritante em uma semana, mas é só a questão de sumir da vista e quando voltar você perceber, caramba, como meu filho tá grande. O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do peso, da estatura e do IMC da criança na caderneta de saúde da criança. E a caderneta que eu falei é essa daí, que é a de vacinação, né? Já lá atrás, ela é realmente um livrinho e ela vem com muitas orientações. O que é de se esperar em tal idade, quais os reflexos que tem que fazer, e não, o que é que tem, enfim, os estímulos que tem que dar, como é que a criança, se a criança sorri de tal jeito, se você chama e a criança responde, e é o adequado para aquela idade. Tudo isso a gente avalia no CID, né? E aí eu vou mostrar já já os testes a vocês que a gente faz em cada idade. Parâmetros para a melhor avaliação do crescimento, para a avaliação do crescimento de criança menores de 10 anos. O perímetro cefálico de 0 a 2 anos, a gente mede, certo? Faz a medição do perímetro cefálico, por quê? Para saber se, como eu falei, a gente, mesmo que aí é uma criança, ela vai continuar crescendo na altura, né? Mas ela vai desenvolver também o perímetro cefálico, né? O cérebro, ele vai desenvolver de acordo com o tempo, né? Não, e aí, para diagnosticar alguma provável microcefalia, né? Ou uma hidrocefalia, talvez, né? Essa diferenciação aí, esse aumento ou essa diminuição gigante. E aí a gente vai entender já como é que é feito isso. Quem é mãe que tem uma caderneta dessa já deve ter visto aí os gráficos, tudo. Comprimento peso para a idade de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos e de 5 a 10 anos, então tem esse gráfico. Comprimento e estatura para a idade de 0 a 2 anos, de 2 a 5, de 5 a 10. Índice de massa corporal, que é o IMC para a idade, de 0 a 2 anos, 2 a 5, 5 a 10. Então, tudo isso é feito aí, são os parâmetros para a avaliação desse crescimento de criança até 10 anos. Embora, como eu falei, a gente costuma fazer esse acompanhamento até os 2 anos. De 2 a 10, não é feito, não é acompanhado, não. Pelo menos na realidade, não. Sério. E aí os parâmetros, ó, menores de 10 anos, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Quem está vendo, quem não estiver, que tiver um caderninho desse, pode olhar. Vocês vão ver tudo esmiuçadinho lá. E aí a folha de registros das medidas antropométricas, então tem essa folha aí, a data, o peso, tal, tudo bonitinho.
E tem os gráficos, que além da gente anotar lá, a gente tem que fazer as bolinhas aí, o preenchimento dos gráficos. Eu não sei. Vocês vão ter alguma aula prática? Presencial, não? Alguém? Como assim? Falaram nada não, viu? Tem Sobre estágio amanhã, não? Como, Não sei quem é do grupo. como é? Tem gente que tem um grupo 3 que vai pro estágio, mas agora não sei o que é que você tá Não, mostrando não. aí, que eu não tô vendo. A prática que eu falo dessa matéria não tem não, né? Assim, não tem nada. Porque, por exemplo, Eu acho que não, porque não falaram nada. essa questão do Eu acho que não tem, não. essa questão do perímetro cefálico, por exemplo, essa questão não só do perímetro cefálico, né? Eu confundi, do gráfico, certo? Para essas medidas. O ideal era que fosse realmente presencial para mostrar a marcação, entendeu? Desse gráficozinho. Apesar que quem faz esse acompanhamento é o enfermeiro, né? Então, o enfermeiro que vai fazer, marcar no gráfico, tudo bonitinho, fazer essa avaliação. Mas não é porque é competência do enfermeiro que eu não gostaria que vocês soubessem. Eu gostaria, mas também não é nada extraordinário. Deixa eu tentar explicar para vocês. Ah, aqui tem um lapisinho. Vamos lá. Tentar explicar por aqui. Se eu não tenho coordenação, mas vamos lá. Vai, comecei bem. Como é que eu desfaço isso agora, meu Deus? Bichinha, pronto. Pra cá. É porque o bicho fica na frente. Bichinho aí, a pessoa é burrinha. Deixa eu mostrar logo aqui a imagem, depois eu abro, porque o bicho tá ficando aqui na minha frente. Deixa eu ver se agora, pronto, agora vai dar certo. Aqui é o perímetro cefálico, certo? Para quem tá vendo, eu não sei porque o das outras meninas, juro que eu não tô entendendo porque que o delas não estão dando certo. Porque o que eu tô falando das outras aulas, das outras vezes que eu dei aula, sempre eu ficava, quase eu não dava aula, porque sempre tinha alguém que dizia, eu não tô vendo, aqui não tá passando, aqui não sei de quê, aqui não sei de quê. Quando eu comecei, porque a gente vai aprendendo com a vida mesmo, com as experiências da vida, das situações. Quando eu comecei a minha aula de autoescola, o professor da primeira aula, ele disse logo, se eu estiver dando aula e pelo menos uma pessoa estiver vendo, eu sei que o problema não é comigo. Então, tipo isso, eu estou realmente espelhando isso porque eu não tenho o que fazer, infelizmente. Vamos supor, Célia está vendo perfeitamente. Então, se ela está vendo, é porque está sendo transmitido da forma que é para ser. Então, o problema não é comigo. Se uma pessoa está vendo. Agora, se ninguém estivesse vendo, se estivesse travando para todo mundo, se ninguém estivesse me ouvindo, se ninguém estivesse vendo, aí eu sabia que o erro era, tipo, o problema não é nem o erro, o problema seria aqui. Então, assim, infelizmente, eu vou sair, eu vou fechar, eu vou parar de gravar, eu vou ser de quê? Mas você vai continuar sem ver. E aí eu nem vou continuar minha aula, nem ninguém vai assistir a aula, nem a gente vai. Enfim. Então eu parei, eu digo, realmente tem lógica aí. Se uma pessoa pelo menos estiver vendo, é sinal de que a conexão tá ok, que a pessoa, enfim, que eu estou transmitindo. Então eu não tenho como tá saindo, voltando. Não tenho, porque não vai resolver o problema. Se o problema não for aqui, não vai resolver o problema, infelizmente. Certo? Então vamos lá. Embaixo tem aí a questão da idade, né, em meses. Essa primeira página aqui tem até 1 ano. E na outra, na vertical, né, em pé, tem aqui 30, 31, 32, darararará, e assim sucessivamente, certo? Então, nesse quadradinho, nesse primeiro quadradinho aqui, certo? Não é nem esse não, nesse primeiro quadradão, nesse retângulo, na verdade, que tem 4 quadradinhos dentro, certo? Então, eu sei que de 30 para 31 existe um risquinho aqui no meio. Então, eu sei que esse é 30,5, 30,5, por exemplo. Né? Então, eu sei que é a metade de 31. É a metade até chegar a 31.
Então, vamos supor que dê quebrado lá na medição que eu vou fazer de 30 centímetros, 30,5, né? E aí eu vou botar um pontinho aqui, basicamente, chega, referente à idade. Eu sei que é 1 mês e deu 31, por exemplo. Vamos por 31. Mas é só para vocês entenderem que esse meiozinho aqui, oh meu Deus, que esse meiozinho entre 30 e 31, né, é a metade, certo? É meio aí, tá bom? Então, vamos supor que com um mês deu 36. Vamos aqui, 36. Então, eu vou marcar uma bolinha aqui. A gente, perdoe se não ficar direitinho aí, mas eu vou falando aqui porque eu não tenho coordenação, não. 36. Meu Deus. Deixa eu botar um bicho maior, peraí. Mais grosso, deixa eu ver se vai. Fala, meu Deus, vou passar a aula todinha assim. Por isso que eu queria. Pronto, foi. Então, vocês vejam que na linha de 1 mês, eu marquei aí 36, tá? Tá direcionando para 36, certo? Para 2 meses, ela compareceu, para dois meses deu 30, vamos lá, 37. 2 meses vai ser aqui, mais ou menos, né? Não tá bem centralizadinho. E aí, 3 meses, vamos dizer que continuou em 37. Bosta! Ai, vamos supor que em 3 meses continua aqui em 37, né? 3 meses. Então, vocês estão vendo que está abaixo da linha vermelha. Então, são os dois extremos, né? Essa linha vermelha de baixo é o extremo para baixo, tipo, tá menor do que tá em risco, né? Muito mais abaixo. Entre a linha vermelha de baixo e a linha vermelha de cima né, é o que ainda é tolerável. O normal, vamos dizer assim, o esperado é que o crescimento seja dentro dessa linha verde, certo? Mas se der aqui, epa, não sei nem como é que volta sem apagar tudo. Enfim, mas se der, deixa eu apagar logo tudo. O esperado é que dê na verde, certo? Na verde. Mas se der aqui ou se der aqui, ainda está dentro, certo? Porque tem outras características. Lembra que a gente viu características intrínsecas? Então, possa ser que o pai dessa criança, a mãe dessa criança, tenha um perímetro cefálico maior do que o normal, os cabeçudinhos que a gente conhece de plantão. Então, né, não é que essa criança tenha um déficit de, sei lá, de desenvolvimento, esteja, não, né? Então a gente precisa ter essa noção desses fatores também. Não tem como eu dizer que a criança está aí, sei lá, minha filha, o perímetro do cefálico da sua filha está em risco. Não, peraí, vamos avaliar, né? Gente, sem mentira nenhuma, eu fico falando e lembrando, chegou uma criança de 10 anos. Gente, o menino era do meu tamanho. Eu tô mentindo, eu não sou alta, não. Era 10 anos, meu Deus, não. Era 8. 8 era 9 anos. Sem mentira, eu tô brincando. Assim, eu juro por Deus, jurar é pecado, tá? Mas por Deus. É sério mesmo, é pela força de expressão. Mas o menino, eu me assustei, eu quase não levanto da cadeira. A criança tinha 8 anos, do meu tamanho. E ele era bem alopradinho, assim. Eu olhei assim, mas também quando eu fui olhar a mãe, enorme, né? Uma lapa de mulher. O pai, uma lapa de homem. Eu não conheço, mas a mãe falou. Então, assim, tá muito acima? Tá. Essa criança precisa de avaliação, porque é uma criança de 8 anos, do meu tamanho, para quem me conhece, é muito anormal. Precisa ser avaliado, precisa. Tá muito fora do normal. Mas se essa criança não estiver desenvolvendo, se essa criança não tiver nenhum atraso, nenhum déficit e tal, então observar
porque não é porque ela não tem até hoje que ela não possa desenvolver em alguma fase da vida, né? Precisa de observação, mas também precisa ser avaliado os fatores aí intrínsecos, como, por exemplo, a genética. Se a família dele todinha é grandona, né? Então, é bem provável que isso seja normal, esperado. Vigiane, você falando de menina grande, a minha menina só tem 10 anos. É do meu tamanho maior do que você. E todo mundo admira. Roupa. Tanto ela é grande em tudo. Ela é tanto na altura que até fazendo outra. Roupa dela, eu não, Pronto, roupa minha não presta pra ela. Ela veste mais que eu. o problema é o que é que a gente acha, encontra de problema, vamos dizer assim. Se essa criança, esse menino, né? Vamos usar o exemplo desse menino com 8 anos, do meu tamanho. Se ele começar a desenvolver, por exemplo, pelos antes da hora, né? Se ele começar uma maturação sexual, uma maturação hormonal antes da hora, né? Antes do esperado, antes do normal, vamos dizer assim, que eu não gosto nem de usar esse termo, mas do esperado, né? Aí sim a gente, não, realmente, peraí. Tem a filha também de uma menina, de uma enfermeira, inclusive, que ela não é grande no tamanho, não, até porque também os pais são baixinhos, os dois, inclusive. Mas acho que ela tem 9 anos, se eu não me engano, e ela tem os hormônios, desenvolvimento hormonal, se eu não me engano, eu vou dizer assim para vocês verem o quanto é a diferença, entendeu? Ela tem 9, por exemplo, e ela tem o desenvolvimento hormonal de uma pessoa com 13 anos, 15 anos, se eu não me engano. Então, assim, é muito, né? Então, ela está desenvolvendo os seios, já estava, né? Porque ela entrou com um tratamento hormonal para bloquear essas situações. Então, estava desenvolvendo os seios já bem, né? A questão da menstruação dela, se eu não me engano. Tem criança que menstrua, criança, que para mim é criança, 9 anos, com 9 anos tem, mas tem gente que não influencia em nada, nela já estava influenciando, né? Questão de muito pelo já, enfim, outras situações que eu nem lembro. Mas nessa situação aí, sim, ela entrou com um hormônio que ela toma, tem o que ela toma todo dia, se eu não me engano, tem o que ela toma uma vez por mês, não lembro, para justamente bloquear o corpo de produzir esse hormônio que está desenvolvendo ela dessa forma. Então, por isso que tem que ser avaliado, né? Tem que ser observado diversas situações. Então, se essa criança que eu acabei de citar, como a sua filha também, não estiver apresentando nada que a traga risco, nada que adiante, né, a situação aí, enfim, as A condições minha, de vida. eu creio que não tem nada, não. Assim, quer dizer, eu acho, né? Porque eu já fiz ressonância, já levei ginecologista, já pedi um rumo de exame de hormônio, de coisa, já levei e fiz até no médico desses dias, agora eu esqueci até o nome do médico. Ortopedista. O ortopedista, aí ele pediu uma ressonância dela e tudo, aí a ressonância só acusou, porque ela estava sentindo uma dorzinha, assim, perto do bumbum, assim. Aí ela estava sentindo a dorzinha e ele foi pedir essa ressonância. Pois Só é. que aí, o que deu é que os ossos dela tinham crescido e os ligamentos não tinham acompanhado o crescimento. Era por isso que ela estava sentindo essa dor. Aí ele caminhou ela para fazer fisioterapia, hidroginástica, pilates, tudo isso ela passou um mês fazendo. Entendi. Pois E é. isso no medicamento. E aí essa avaliação é feita porque tem a questão do gigantismo também, né? Tem uma condição que é chamada de gigantismo, então tudo por isso que tem que ser avaliado. Mas esse gigantismo é quando não para de crescer, não para, não para, não para. Então, são condições aí que precisam ser avaliadas. Aqui é o peso, né? Cada folhinha dessa, cada paginazinha dessa é uma coisa, aqui tem peso de 0 a 2 anos, né? Comprimento versus idade, aqui já é o comprimento. E aí, do mesmo jeito que tem aqui, 0 a 2, aí tem um de 2 a 5 e tem uma página de 5 a 10, certo?
Por isso que ele é bem grossinho, porque tem tudo isso. Questão do IMC, né? Tudo direitinho. Faz o cálculo e marca aí e a gente vai fazendo esse parâmetro. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, eu vou... Peraí, calma. Aspecto do desenvolvimento. Aqui. Era só para ver até onde ia. Eu vou até aqui. Olha. Os aspectos do desenvolvimento, né, da criança de 0 a 10. E aqui estão os reflexos. Né? Eu ia deixar isso aqui para outra aula, mas ainda falta aqui uns 20 minutos. Eu vou até onde vai dar. Porque são... Mas aí eu dou isso aqui. E na próxima aula eu mostro uns videozinhos que eu queria mostrar junto com os videozinhos de como era feito esses testes, sabe? E aí tem assunto que eu prefiro parar para não ficar quebrado, porque vai ficar uma coisa meio... Porque tem todo um... Enfim, mas eu vou explicar aqui e aí na próxima aula eu trago os vídeos. O aspecto do desenvolvimento da criança, de 0 a 10. Entre 1 e 2 meses, né, o predomínio do tônus flexor, assimetria postural e preensão reflexiva. Para vocês verem, porque por isso que eu não queria, mas porque tem coisa que a gente fala assim, como é que eu vou mostrar eu aqui do outro lado do mundo, da tela, que eu vou mostrar essa posição, como é que eu vou mostrar esse movimento, então eu gosto, mas vamos lá. E aí, os reflexos são o apoio plantar, né, da planta do pé, certo? O apoio tem criança que quando você já coloca, tem criança não, né? É o esperado é que essa criança, quando você encosta no pezinho dele, né? Ele já dá aquela sensação, tudo que encosta já dá como se fosse aquela sensação, aquela coisa de apoiar, quando você coloca em pezinho, ele já procura apoiozinho com os pés. Então, é essa questão desse apoio plantar, desse reflexo aí. Sucção, né? Então, desde recém-nascido, né? Não só entre 1 e 2 meses, mas ele tem esse reflexo de sucção, né? De sugar, da questão da amamentação ou ficar sugando, nasce e encontra ela, né? Sugando, mamando o vento, certo? E a preensão palmar. Ela perceber ela com as mãozinhas prensadas, fechadas, né? E aí desaparecem até o 6º mês. Então, entre 1 e 2 meses é o predomínio desses reflexos, né? Desse tônus flexor, justamente disso, de flexionar as mãos, né? Os bracinhos, as pernas, a simetria postural da questão de quando colocar em pé, ele tentar, né, ficar com as perninhas retas, que é esse apoio plantar, certo? Preensão dos artelhos desaparece até o 11º mês. Reflexo cutâneo plantar é um nome muito... Mas eu vou trazer o videozinho para vocês verem como é feito, porque são feitos esses testes. Nós fazemos esses testes, certo? No nosso CID. E aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Mas não vai ter, não. Vai ter, não, que já entra para as doenças. Mas eu vou fazendo, explicando aqui, como eu disse pela milésima vez, eu trago o vídeo desses reflexos. Reflexo cutâneo plantar, o estímulo da porção lateral do pé. É feito tipo um risco, né? Quando a gente pega assim o dedo mesmo e é feito um risco bem rápido. Como é que eu vou fazer vocês entenderem isso? Passa bem rápido assim o dedo, por exemplo, no pé, certo? E aí é o estímulo da plantar no recém-nascido.
vou falar a grosso modo, é quando você passa para tentar fazer cócegas no pé de alguém, né? Sei lá, alguém tá dormindo e você dá aquela arranhada ali com o pé e a pessoa tem aquele reflexo. Então, no RN, no recém-nascido, o reflexo é de extensão do hálux. Hálux é o dedão do pé. Então, ele estende, ele bota todo o dedão aí para fora, para cima, vamos dizer assim, né? E aí, a partir do... Não, desculpa. Extensão do hálux do 13º mês, né? A flexão do hálux significa que é patológica. Por exemplo, no RN é normal, por exemplo, não, vou explicar. No recém-nascido é normal, né? A extensão do hálux, normal, certo? E aí, a partir do 13º mês, é normal a flexão do hálux, é fechar os dedinhos, certo? Só que a partir disso, se acontecer a extensão, aí já é patológico. Vamos lá. No RN é normal estender o dedão. Vou falar nome mesmo, dar nome aos bois mais simples para a gente entender. No RN, no Rio Grande do Norte é ótimo. No, rec- no recém-nascido, né, a extensão do dedão é normal, é o de se esperar. A partir do 13º mês, 1 ano e 1 mês, o normal é fechar, colocar para baixo o dedão, certo? Se houver a extensão, a partir do 13º mês, é patológico. E o que é essa patologia? Alguma lesão neurológica. Então, se você fizer isso no adulto, ele tem que flexionar, desculpa, ele tem que estender o hálux. Se você fizer no adulto, ele tem que arreganhar os dedos. Não, até eu estou me confundindo. Se você fizer no adulto, ele tem que fechar os dedos. A partir do 13º mês, se fizer no adulto, até adulto, né, até a vida adulta, ele tem que fechar os dedos, tem que flexionar, certo? Se ele estender, geralmente, sei lá, em alguma situação de acidente, alguma coisa assim do tipo, se a pessoa estiver reagindo, óbvio, né? Não estiver em coma, não estiver em alguma situação, vai depender, né? E aí, se você vai fazer essa extensão, se você fizer esse estímulo e ele estender os dedos, aí a gente já diagnostica, né? Ou já suspeita, que ninguém vai diagnosticar apenas por esse teste, mas já suspeita de alguma lesão cerebral, certo? Então, recém-nascido é normal estender o dedão. A partir do 13º mês, é normal flexionar o dedão. Se, a partir do 13º mês, estender o dedão, é uma suspeita de patologia. Qual é essa patologia? Alguma lesão cerebral, certo? Entre 1 e 2 meses, o predomínio também do tônus flexor, quer dizer, é a mesma coisa lá de cima, que eu não cortei. Entre 1 e 2 meses ainda, né, o predomínio do tônus flexor, assimetria postural e pressão reflexa, né, que nós fazemos esses reflexos de Moro e o reflexo tônico cervical. E aí, como é que a gente faz esses testes, né? Como é que a gente testa esses reflexos? Segura a criança pelas mãos, liberando bruscamente seus braços simétricos, né? E aí eu vou pegar essa criança deitada. Ela vai estar com o dorso, né? Com as costas na cama, na maca, sei lá onde. E eu vou pegar ela pelas duas mãozinhas, pelos dois bracinhos. Não precisa levantar tanto. E vou soltar bruscamente, mas também não quer dizer que bruscamente é com força, é uma coisa assim, sei lá, não vou levantar tanto, também é só aquele sustinho, vamos dizer que é o sustinho que a gente vai dar. E aí essa criança precisa ter esse reflexo, como é que eu posso dizer, de querer se sustentar, né? De querer
se assustar, abrir os bracinhos, né? Tem que ser simétrico. É porque, gente, assim, eu vou preferir parar aqui e mostrar os vídeos, senão não vai ter muita lógica, não. Porque eu tô falando aqui um monte de coisa que vocês não devem estar nem entendendo como é, porque só vai mostrando. Por isso que eu perguntei se vocês iam ter aula, se comentaram alguma aula prática, apesar que se eu quiser criar uma aula prática, eu consigo. Mas eu vou, na próxima aula, trazer, a partir desse assunto, esses reflexos. Vocês não vão ter muita ideia, só eu falando aqui, igual uma doida. Não vão conseguir fazer isso, não. Associar. E principalmente porque tem gente que não está nem vendo, né? Então vai ficar um pouco confuso. Eu vou parar por aqui, já vai dar 9 horas, 8h48. E o slide já está disponibilizado lá, certo? Eu vou disponibilizar essa aula, também a gravação, para quem não está conseguindo ver. E esses reflexos eu vou preferir, próxima aula, trazer um videozinho para ir explicando para vocês, senão vocês não vão entender assim, não. Sinceramente, eu vou estar falando aqui com uma doida, criando nome, dando nome aos bois bem grotescamente, e vocês não vão associar muito, não. Certo? Então, eu vou parar por aqui e a gente dá continuidade, no caso, só para reforçar, nossas aulas serão segunda e terça, né? Se não houver nenhum imprevisto, eu nem expliquei, eu acho que nem expliquei a aula passada, que eu ainda estou na saga dessa autoescola, porque eu fiquei devendo algumas disciplinas, porque não sei se eu cheguei a. Não acho que eu não dei aula para vocês, não, nesse período que eu estava tentando, fazendo essas aulas. E aí o aplicativo, no meio da aula, ela pede uma foto aleatória. Possa ser que peça, possa ser que não peça. E aí eu simplesmente deixei a aula lá rolando, confiando em Deus Pai, e fui dar aula na Fanex presencial. E quando eu percebi, né, depois, no outro dia, entraram em contato comigo dizendo que eu perdi a foto aleatória. Claro que eu perdi, que eu deixei o celular lá zoando sozinho e não estava de frente para o celular. Então, eu precisei repor essas aulas, né? E segunda-feira, de repente, quase 6 horas da noite, me avisaram que eu ia ter aula de 7 horas de reposição. Então, como já é reposição, eu não posso perder de nenhuma forma. Então, por isso que eu, na segunda aula, na primeira aula, eu tive que, né, do nada, tive que cancelar, né, colocar para hoje, que na terça deu tudo certo, que a aula, a reposição foi à tarde. Já repus todas, né, mas assim, se acontecer algum imprevisto daqui para lá, no dia, tudo, eu aviso. Então, jamais eu vou. Judy fica até receosa, porque tem muita gente que vai encher o saco dela mesmo, certo? Eu creio que nas online nem tanto, né? Nas presenciais eu entendo, tinha muita gente de fora, tem muita gente de fora, eu entendo. Mas comigo, vocês podem ter certeza que eu só vou adiar uma aula se realmente a situação for que eu não posso de jeito nenhum ministrar, ou que aconteceu alguma coisa que, enfim, certo? E aí, dessa questão das aulas, eu não vou ter mais problema, porque eu já repus todas, mas caso aconteça algo que eu precise adiar, nem se preocupe que eu falo para vocês, certo? Então, próxima aula vai ser segunda-feira, 7 horas, tal, tudo bonitinho. Vou abrir lá a turma, vou ver se eu faço já segunda-feira, se eu lanço alguma atividade para vocês. Alguma coisa já para ir ajudando, porque só a prova não, né, geralmente é ruim, difícil de juntar ponto. Então eu vou me organizar para segunda-feira, mas eu aviso vocês. E chega a notificação para vocês, né, quando posta alguma coisa no Google Sala de Aula. Mas enfim, prestem atenção lá. E na verdade, acho que colocaram já no grupo, né? Eu nem entrei ainda, mas enfim, prestem atenção lá, ou alguma coisa no grupo, acho que fizeram a sala de aula, eu lembrei hoje. Que aí eu vou postando as coisas lá, mas não vou deixar vocês sem saberem pelo grupo, não. Certo? Então, eu vou preferir que essa aula de reflexo fique para segunda-feira mesmo. Certo, beberes? Então, beijo na bunda. Eu vou tentar cortar essa parte da aula.
Beijo na bunda e até segunda. Deixa eu sair aqui desse bicho. Chega. Vocês querem me ver? Não, né? Não queiram, não, que eu não tô parecendo uma maluca. Deixa eu só falar, meu Deus, deixa eu sair daqui pra. Queremos saber, porque eu É não o quê? consigo ver nada da aula preto, porque é tudo preto Como é? pra mim. Eu tô dizendo que a gente quer ver você, porque Pra pra mim saber que fica tudo aparece. preto, a tela. Peraí. Bu. Já tô igual a doida, literalmente igual a doida. Vou Apareceu vou ela. mostrar o resto, né? Porque tá meio, né? E tá sendo gravada essa aula, eu vou tentar cortar. Mas eu acho que é só essa questão mesmo não sei, da transmissão dos slides. Sinceramente, eu não sei. Às vezes ocorre um que a gente chama de delay, né? De informações mesmo, que às vezes atrasa, por exemplo, eu passo um slide aqui, mas para vocês ou trava para alguém, por exemplo, quem é para a pessoa que não está vendo, ou trava, ou só passa depois de muito tempo, é como se houvesse um atraso na comunicação, mas se você já saiu, voltou, eu sinceramente eu não sei o que está acontecendo. E como eu disse, infelizmente, quando eu digo assim, é, infelizmente eu não tenho o que fazer, não é nem sendo ignorante, não é querendo ser chata, mas é porque realmente eu não tenho o que fazer. Se eu for, como você viu, que o problema foi na aula, na outra aula, foi nessa aula, tem gente vendo, mas se eu for ficar saindo e voltando, a gente não nem continua a aula, infelizmente. Tem que ver o que é que está acontecendo aí, se não é alguma, sei lá, alguma atualização do celular, até porque também acho que foi você que tinha falado do aplicativo, né, que não tem para abrir slide. Não, o Adobe é PDF. É o PowerPoint, eu acho, eu tenho que ver. O meu eu tive que desinstalar o aplicativo e instalar de novo. Quase que eu não assisti a aula hoje. Esse aqui, o Team Link, O meu, desde a aula passada que eu atualizei, agora só que não aparece nada na tela. Agora, quando você mexe, aparece. Tá aparecendo você agora. Agora, os slides eu não consigo ver nem estranho. Estranho demais, porque na se hora fosse, da aula. como eu disse, se fosse problema de compartilhamento, deixa eu só ver aqui uma coisa. Se vocês veem, vocês estão vendo aqui eu mexendo no celular? Ah, Não, Não, eu Tô não. conseguindo não, ver, tá não. tudo preto. Ai, não, Não, tá não. não, porque eu parei de compartilhar. Peraí, calma. Eu parei de compartilhar. Vou compartilhar aqui. Estão vendo eu mexendo? Não, Não. Na tela, não. Aqui, eu abrindo aqui meu álbum de fotos e tal, não. não. Não dá pra ver. Eu tô Tô. vendo os Eu, nudes. eu Aparecendo estou não, pra mim vendo. tá Eu todo. tô. Tá vendo? Não Eu não. sei, sinceramente. Eu vi um nude aí, Não, viu? mulher, tem não. Tá na pasta segura, não tá aqui não, gata. Ai, Ai, tem nem perigo. tinha que ser Roberta. Tem não, minha filha, já, entendeu? Sou precavida. Tchau. Botei na pasta segura com senha. Pois tá bom, gente. Valha. Eu botei pra coisa nova. Pois tá bom. Qualquer coisa, vocês falam comigo, viu? E até segunda-feira, se Deus quiser. Cheiro. Boa noite. Até. Boa noite. Tchau, Tchau. boa Tchau. noite.